capa. Terminei hoje, né? Vale a pena. Comendo a leitura, comentário da carta Petrina, intitulado Palavras Vivas. Por que Peg escolheu esse nome? Palavras Vivas, e por que escolheu exatamente a carta Petrina, a carta de São Pedro? A razão que eu escolhi a primeira carta de Pedro para escrever o meu primeiro livro foi porque ele cita muitas vezes o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é, às vezes, muito mal interpretado, porque as pessoas acham que lá Deus era alguém que só punia, 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 punia. Mas essa é a ideia de pessoas que não entendem Deus e por que ele deu aqueles mandamentos, aquelas ordens, aqueles princípios para seguirmos. Era tudo para nos preparar para a vinda do Messias Jesus. Era para nos mostrar que não podemos viver sem o perdão de Jesus. Por quê? Porque nós vamos errar milhares de vezes por vida no dia. Nós vamos pecar muitas vezes no dia. Nós erramos com nossos filhos, com nossos maridos, nossos esposos. Nós gritamos, nós não perdoamos, nós não fazemos justiça, nós não sabemos perdoar, e tudo isso nos dá uma ideia errada de Deus. Temos que ver o Antigo Testamento como uma preparação para o Messias, que os hebreus eram para mostrar ao mundo que nós precisamos de um Salvador, porque nós não somos como Deus. Ele é diferente, ele é acima de todo mundo, ele é muito especial e nós não somos nada sem ele. Então, o mundo inteiro foi preparado para receber o Messias, só que nem todo mundo vai recebê-lo. Mas aqueles que o recebem, aqueles que creem em Jesus, são perdoados. Graças a Deus. Esse vídeo Verdade. para responder algumas perguntas sobre o meu livro A Palavra Viva, um comentário da primeira carta de Pedro, nas Escrituras. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz: tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Porque a palavra de Deus é viva. Porque Deus é vivo. A palavra vem da boca dele, e porque ele é vivo, então a palavra dele é viva. E ele traz vida para nós. Não é suficiente lermos a palavra de Deus ou estudarmos, mas no processo de ler, no processo de estudar as cartas, estudar os livros, estudar as palavras individuais até das Escrituras, nós somos transformados, porque a palavra de Deus é viva e traz vida aos nossos corações. Então, para mim, isso é muito importante. E enquanto eu fiz o estudo para poder escrever o meu livro, o mais que eu estudava, o mais que eu cria naquilo que eu estudava, o mais que ele transformava a minha vida, me transformava numa pessoa mais amável, mais carinhosa, mais sociável, mais digna do amor de Deus. E por isso é a palavra viva, porque ele
traz vida aos nossos corações. Não é suficiente só lermos, não é suficiente só escutarmos alguém pregar a palavra de Deus. É necessário crermos para que a palavra faça diferença nos nossos corações. Amém. O livro, então, da Peggy está ensinando a pessoa a comer com suas próprias mãos. Isso é importante, né? A pessoa ter a maturidade de buscar na palavra o sólido alimento, né? Para a sua edificação. A carta de Pedro, ela tem 5 capítulos. Então, o livro da Peggy aborda esses 5 capítulos com conteúdo de 511 páginas. Então, finda sendo praticamente 100 páginas para cada capítulo. Não é, talvez coincidência, mas interessante, porque isso representa o vasto conteúdo que o livro tem. Porque eu usei 500 páginas para explicar um pequeno livro, Carta de Pedro, de 5 capítulos somente. Bem, não foi intencional. Eu não sentei um dia e disse, eu vou escrever um livro de 500 páginas. Não foi assim. Mais que eu estudava cada palavra, não cada palavra, eu estudei as principais palavras na carta de 1 Pedro. E o mais que eu estudava e pesquisava o significado, o uso de cada palavra no Novo Testamento e de onde veio as citações do Antigo Testamento. O mais que eu estudava, o mais que eu pesquisava, o mais que eu tinha para pensar, para compartilhar. Foi uma alegria enorme para mim, simplesmente estudar a palavra de Deus. Mas o que faz a diferença na vida, para transformar a vida, é cremos. Se não cremos, o que Deus diz não vai fazer nenhuma diferença. Temos que não só ler, não só escutar, não só estudar, mas temos que crer na palavra de Deus e no que Ele diz para nós, para as nossas vidas, para que tudo que Ele fala nos transforma de dentro para fora. Maravilha, maravilha, é verdade. Tem um adágio da língua portuguesa que diz que enquanto não houver mudança de comportamento, não houve aprendizado, né? E Deus tenciona somente que sejamos transformados pela sua palavra. A irmã Peggy lançou mão do Antigo Testamento hebraico, bem como o grego do Novo Testamento, na exposição desse livro. Isso mostra a abrangência do mesmo, que está entrelaçado intimamente ao Antigo Testamento, de onde vem exatamente a fonte e a noção sobre adoração ao único verdadeiro Deus e as suas exigências de santidade para com o ser humano. Então, se as pessoas leem esse livro de Pedro com a mente que Deus tensionava, mesclando com o Antigo Testamento, haveria, sim, maior transformação de vida, né? Quando a pessoa lesse essa carta. Pedro cita vários versículos no Antigo Testamento. Um deles se encontra no versículo 16 do 1º capítulo. Sede santo, porque eu sou santo. Isso Deus repete muitas vezes no livro de Levítico, porque é lá que ele explica as leis. A razão, eu entendo pela razão que Deus diz isso,
Por quê? Porque a palavra santo quer dizer separado. Os povos daquele dia e de hoje em dia também são povos que não são como Deus, não são amáveis, não perdoam, não fazem justiça um com o outro. Então, Deus diz, eu sou sede santo porque eu sou santo, não porque a pessoa pode não ter pecado, porque é impossível vivemos sem pecado. Sempre vamos ter pecado. Mas santo quer dizer separado. Ser uma pessoa separada das ideias do mundo, das atitudes do mundo, e ser justo um para com o outro. As leis foram dadas como exemplo de como ser essa pessoa. Então, porque ao redor deles, eles não tinham exemplos de como ser justo um com o outro. Então, Deus deu aquelas leis, alguns que tinham somente a ver com a terra de Israel, alguns que tinham somente a ver com o templo, mas todos explicavam como a pessoa devia ser separado do mundo, das ideias do mundo, e ser justo um com o outro. O propósito de Deus em nossas vidas é nos transformar para fazermos como Jesus. E para isso tem que ter uma transformação enorme de dentro para fora. Qual era o problema dos fariseus? Os fariseus, eles só transformavam o exterior. Eles faziam tudo o que o Antigo Testamento falava, mas não transformava os corações. Eles não eram mais como Jesus, mais como Deus, porque não transformou de dentro para fora. A palavra de Deus, quando nós lemos e cremos e pesquisamos como Jesus quer que nós sejamos, e Ele nos transforma pela sua palavra, nós nos tornamos mais e mais como Jesus. Como Jesus era. Ele era amável, ele era misericordioso, ele era bondoso. Ele também seguia todos os ensinamentos do Antigo Testamento. Pode pesquisar nos 4 evangelhos, você vê. Ele fazia o que o Antigo Testamento ensinava e ele mandava as pessoas irem fazer o que o Antigo Testamento falava, mas também ele ensinava que o mais importante era o que era dentro do nosso coração. Que se o nosso coração não era transformado, então não adiantava só transformar as nossas ações. Não adianta a gente aparecer justo quando nós não somos justos por dentro. Não adianta a gente aparecer amável quando não somos amável por dentro. Então, a lição principal da palavra viva de Deus é para nos transformar, para sermos mais como Ele é. Verdade, Peg. Uma das coisas que Jesus mais corrigiu, questionou e demonstrou aversão foi com a hipocrisia, sim, dos fariseus, dos religiosos. E a gente deve receber grande lição desses ensinamentos, né, de Jesus, da sua atitude, e procurar melhorar. E em nosso tempo, a gente sabe como a coisa fica difícil, a gente contemplando algo parecido, né? Algo parecido. Nessa carta, o apóstolo Pedro fala sobre a questão do sofrimento, né?
E tratando a questão do sofrimento, fica claro e evidente, né, que o sofrimento é algo comum a todos os cristãos que naquele tempo estavam espalhados, dispersos, forasteiros da dispersão, né? E isso certamente muito corrigirá atitudes contemporâneas, quando até se cria um chavão, tentando mostrar que o crente vive sempre na zona de conforto e nada de sofrimento, tudo é mil maravilhas, tudo vai dar certo, mar de rosas, enquanto que chegam até a dizer, pare de sofrer, é um chavão que criam, né? Pare de sofrer. Essa carta nos ensina completamente o contrário, né? Sofra, mas sofra como um cristão, porque aí fará a diferença, né? Sofrer como um cristão. Uma das principais razões que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, essa primeira carta dele, foi por causa do grande sofrimento dos cristãos naquele tempo. Eles eram perseguidos principalmente pela Roma, porque a Roma tinha os seus próprios deuses e não gostavam desse povo, nem dos judeus, nem dos cristãos que adoravam um só Deus. E perseguiam os crentes. Então, o sofrimento era intenso por causa disso. Há sofrimento, sim, em toda época, em todo mundo. Todo mundo sofre por causa do enchente, todo mundo sofre por causa de um fogo que queima a sua casa. Todo mundo sofre por causa de tempestades grandes. Todo mundo sofre por causa de um terremoto. Há vários tipos de sofrimentos. Tem doenças, como nós tivemos já Covid, que afetou o mundo inteiro. E nesse sofrimento, todo mundo sofre. Ninguém pode fugir de nenhum canto do mundo desse sofrimento. Então, esse sofrimento é para todos, cristãos, não cristãos, mas a perseguição específica de que Pedro estava falando é uma perseguição, um sofrimento que um cristão possivelmente pode sofrer por ser um cristão. Simplesmente isso. Tem pessoas que te odeiam simplesmente por ser seguidor de Jesus. Tem pessoas que vão te odiar simplesmente porque o diabo te odeia. Então, estes sofrimentos específicos são aqueles que Pedro estava falando, e nós devemos recorrer às promessas, às qualidades que nós temos em Jesus, que ele veio nos salvar de dor, não só física, mas espiritual, emocional, de todo tipo de dor que existe. Jesus veio para aliviar a dor da pessoa, como ele fez quando ele estava aqui na Terra. Ele não só curava os corpos, mas ele curava. No primeiro capítulo de Gênesis, versículo 27, Deus diz que ele criou macho e fêmea, ambos conforme a sua imagem, iguais, individuais. Só que as ideias do mundo têm entrado na igreja e nos dizem que iguais quer dizer iguais em tudo, mas não é isso que Deus quis que nós aprendêssemos desse negócio de igual, que o homem pode ser mulher, a mulher pode ser o homem, a mulher pode dominar acima do homem, porque são iguais. Iguais quer dizer individuais, iguais habilidades. Mas no casamento nós temos uma ordem, como
toda instituição tem uma ordem, tem um acima de outros. Toda instituição tem uma hierarquia, tem que ter para ter ordem. Então, no casamento, tem a instituição de marido sendo o responsável pela família, pelas decisões, pelas atitudes da família inteira. Não é que o homem domina sobre a mulher, não é assim. Eles são iguais no casamento, só que o homem, ele tem a última palavra, ele tem a decisão, ele é responsável perante Deus ao que acontece à sua família. Mas o que Deus procura em todos nós é um espírito manso e tranquilo, como diz o capítulo 3, versículo 4. Um espírito manso e tranquilo. O homem não domina e a mulher não é empregada. É um amando o outro, é um comunicando com o outro, é tendo um casamento como exemplo para os seus filhos, de como se amam, de como a justiça em todo lugar, em todo mundo, que Deus fez. Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é uma pessoa que perdoa, e nós também podemos. O capítulo 3, porque trata exatamente da questão familiar, marido e mulher, e então foi muito bem abordado pela Peg aí no capítulo 3, quando expressa a importância de ser o homem interior, unido ao incorruptível traje, cheio de temor, que é de grande valor diante de Deus. Essa questão aí foi muito bem, com muita propriedade abordada pela a escritora, e mostrando também que não é a submissão não é um subjugar, e, de outro lado, a igualdade não é ser a mesma pessoa, porque você vê que homem é homem, mulher é mulher, a mulher, ela dá a luz, homem não dá a luz. Já viu o homem dar a luz? Né? Então, está mostrando exatamente aí isso, a distinção, a semelhança igual, sim, em posição, mas os papéis e funções são diferentes, né? E a submissão está falando exatamente de estar sob a missão do outro, cooperação, para que haja exatamente o progresso nessa tarefa tão nobre que Deus concedeu ao casal, cada um desenvolvendo o seu papel. Amém? Muito bem. A coisa principal que eu aprendi em escrever. Provavelmente muitas coisas num livro desse, né? Ao ler a carta Petrina, tem aquelas considerações principais, maiores, que são de mais relevância. E eu pedi para destacar exatamente a principal coisa que marcou nessa parte aí, conforme ela está apresentando o livro. A coisa principal que eu aprendi em escrever esse livro, em estudar, em pesquisar a palavra de Deus para poder escrever esse livro, foi saber que Deus é bom, Deus é grande, é gracioso, é o amor puro. Ele é quem nos dá a ideia de amor no mundo. Nós achamos que conhecemos o amor, mas até que conhecemos Deus, não conhecemos o amor verdadeiro. Porque Deus é o amor verdadeiro. O perdão dele abrange tudo que fazemos, porque nós erramos muitas vezes por dia. Nós pecamos, nós gritamos com os outros, nós não perdoamos, nós batemos nas outras pessoas fisicamente ou pelas palavras que falamos. E precisamos de Deus para nos transformar, para sermos mais e mais como
como Jesus, gentil, bondoso, amoroso e que faz boas coisas para todos. Obrigada por ler o meu livro. Espero que o Espírito de Deus te transforme de dentro para fora e que entenda as palavras originais que Deus usou, que são uma bênção imensa para entender. Deus te abençoe. Beleza, Peg, beleza? Graças a Deus, né? A Peg é filha de missionários, né? Pastor Benjamin, irmã Paulina, que trabalharam por 36 anos aqui no Rio Grande do Norte, do Brasil. O pastor Benjamin foi um pai para mim. Eu muito aprendi com o pastor Benjamin. A irmã Paulina, uma mãe, né? Ele já saudosa lembrança, ela está ativa ainda na América do Norte, graças a Deus, foi apresentado no início da live aí. E ela tem uma vasta experiência como filha de missionário, né? Missionário. E como isso também pode ter contribuído para o desenvolvimento, porque lendo o livro da PEG, Palavras Vivas, eu revivo as mensagens do pastor Benjamin, o vocabulário dele, a profundidade dele, era um homem profundo na palavra, e vejo assim as pregações, né? Como sendo assim um reproduzir daqueles materiais, né? Então, parabéns, Peg, pelo trabalho, muito bom. Deixa a sua palavra aí como filha de missionário que você é, que Deus tenha usado para a glória dele, amém? Como filha de missionária, especificamente como filha de meu pai Benjamin e Paulina, eu aprendi um amor pela palavra de Deus. Graças a Deus, porque é a palavra de Deus que nos transforma. E se estamos fazendo as obras missionárias, as obras na igreja, coisas boas, só para aparecer, então estamos fazendo pela razão errada. Temos que ser transformados de dentro para fora pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vem a nós quando cremos em Jesus como nosso Salvador e Ele começa aquela obra de nos transformar. Ele é a água viva que jorra dentro de nós e nos transforma e nos faz mais e mais como Jesus, para sermos pessoas amáveis, para sermos pessoas boas, para sermos pessoas justas, para sermos bondosas. E se estamos fazendo as obras missionárias, ou na igreja, ou até em casa, só para aparecer, só para ser um ato, então não vale nada. Não vale nada para Deus, não vale nada para nossas almas eternas. Temos que fazer porque o Espírito Santo está dentro de nós, nos falando, nos guiando, sendo a coisa preciosa que nos transforma por dentro para agir por fora. Essa é uma das coisas que eu aprendi nesse estudo, foi a palavra concupiscências, que eu, assim, entendia pouco antes, mas nesse estudo eu aprendi que é simplesmente um desejo forte. Por quê? Todo mundo tem desejos que querem controlar a sua vida. E se temos o Espírito Santo, nós aprendemos o autocontrole. Quer dizer que nós aprendemos a controlar os nossos desejos, as nossas concupiscências, que querem nos destruir. São os nossos desejos que nos levem a fazer coisas erradas, a ter ideias erradas, a longe de Deus. E nós precisamos. Ok, então aí estamos terminando aí nossa participação com a escritora Peg
fantástico material. O livro Palavras Vivas está à disposição na editora Luz e Vida, lá em Recife. Então, agradecemos, nossos agradecimentos a Deus, a escritora Peg, por esse tempo conceder-nos essa palavra de incentivo à leitura, que não deixa de ser também uma utilidade pública, uma vez tanta necessidade de incentivo a essa área que é carente. Pois bem, agradecemos, vamos orar encerrando nossa programação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor nosso Pai. Abençoe a PEG e a irmã Paulina. Abençoe também nosso público que nos acompanha, que possa entender da tua graça e possa viver Cristo pela palavra, e que leia o livro de São Pedro, e que leia essa carta várias vezes e possa entender teu plano para a sua vida. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe, que a palavra dele tem um lugar todo especial em sua vida, em seu coração.